Olá, boa tarde. Com o Código Comercial elaborado ainda durante o Império e praticamente todo revogado em 2003, o direito comercial no Brasil vem sendo contemplado pelo Código Civil. Mas há uma proposta para a instituição de um novo Código Comercial. E sobre esse assunto nós vamos discutir hoje aqui no programa Tema Jurídico. Os defensores de um novo Código Comercial argumentam que a atual multiplicidade de normas tem gerado insegurança jurídica no setor. Já os opositores avaliam que o direito comercial é dinâmico, influenciado por novas tendências e, por isso, deve ser regulamentado por leis específicas e não por um código. Para discutir o assunto, convidamos os professores de Direito Jonábio Barbosa dos Santos e Jubevan Caldas de Souza. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa e obrigado por terem aceito o nosso convite. Começando pelo professor Jonábio. Professor, vamos iniciar falando sobre a real necessidade de um novo código. As leis atuais não dão conta? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor Jubevan. As leis atuais, elas têm cumprido a sua missão. Agora, o direito comercial, como o direito empresarial, movido até pela própria dinâmica empresarial das empresas e também da sociedade, exige constantes atualizações. E uma das formas de atualização é a elaboração de novas leis, de novos códigos, até para uma melhor adequação àquilo que está expresso na Constituição Federal, lá no artigo 170, no que diz respeito a questão da ordem econômica, né, o disciplinamento da atividade econômica, além da preparação, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, das empresas nacionais, para que elas possam competir tanto no mercado internacional, com as empresas que aqui se instalam, quanto no mercado internacional. E quais são as principais lacunas com as quais o direito comercial convive hoje, professor? Olha, o disciplinamento do comércio eletrônico, a questão dos títulos de crédito e das novas formas de negócios no âmbito empresarial, o disciplinamento do agronegócio, né, da forma de exercício da atividade econômica por meio do agronegócio, a questão do cooperativismo, que em muitas circunstâncias é exercida, né, a cooperativa é exercida como atividade empresarial, então tudo isso precisa de um melhor esclarecimento do ponto de vista legal, de um melhor disciplinamento. Realmente são muitos temas que precisam ser pensados, não é? É verdade. Agora, colocando o professor Jubevan na conversa, professor, a proposta de um novo código tem sido alvo de polêmica entre os advogados comercialistas. Qual a sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e expressar a preocupação com a forma como as críticas são colocadas em torno de um projeto de lei. Propor mudança legislativa sempre gera uma certa resistência, mas é necessário, como o professor Jonábio disse, até pela a necessidade de adequação do direito à realidade do mundo, da sociedade. A ideia de se propor um código ela é interessante para poder, de uma certa forma, centralizar as normas, ou, melhor dizendo, facilitar o acesso a um conjunto de normas de uma determinada área do direito específica, mas as reclamações e as discussões e os dissabores em torno da proposta são muito mais em termos de conteúdo do que quanto à própria proposta de criação de um código, né? Como o professor Jonábio bem colocou, a centralização de normas para o direito comercial, ela se torna um pouco complicada em razão da sua grande diversidade de temas e assuntos que são tratados. Então, se nós fôssemos pensar em fazer um código como uma consolidação das leis ligadas à atividade empresarial, nós teríamos uma legislação com mais de 5.000 artigos, pelo menos, se fôssemos fazer uma centralização desse nível, tá? Se fôssemos pensar que a proposta hoje de código ele tem como propósito reunir as normas de direito civil que estão lá no Código Civil, as normas da lei de falência, as normas ligadas à atividade, essas novas, a atividade do comércio eletrônico, o disciplinamento, e trazendo também as normas da lei das sociedades anônimas.
Só aí já soma mais ou menos, se tirar essas normas e juntá-las num canto só, já soma quase 500 artigos. Então, apenas para repeti-los e consolidar, não é interessante. Se for para fazer uma renovação na estrutura comercial e pegar as ideias que já foram propostas para o direito empresarial posto no Código Civil de 2002 e adequá-las melhor à realidade do que tem se passado, é interessante. Agora, simplesmente transcrever dispositivos e centralizá-los em um espaço único, numa norma única, não sei se seria necessário, por assim dizer. Agora, professor, para alguns especialistas, por exemplo, a inclusão de normas comerciais no Código Civil de 2002 acarretou prejuízos para as regras aplicadas às relações entre as empresas. Faz sentido que a relação empresarial seja regulamentada junto com o direito civil? Veja bem, se nós pensarmos que historicamente o direito passou por uma evolução e do direito civil foi destacado esse do que se chamou de direito privado, uma área para tratar especificamente do direito comercial, e você traz de volta as normas de direito comercial para integrar a codificação civil, à época muitos acharam isso um retrocesso. Tá? Por um lado ou por outro, existe uma perda porque a revogação simplesmente do Código Comercial, que de 1850, como você bem colocou, para substituição total do Código Comercial, quase que total do Código Comercial, por 100 e poucas normas que estão ali postas no Código Civil, sempre, naturalmente, essa redução deixa à margem outras normas necessárias. À época, em 2002, existiam questões que poderiam ter sido tratadas no Código Civil e não foram. Se era para substituir toda uma codificação por regras dentro de um outro código que contemplasse todas aquelas normas e as situações novas que surgiram. Mas deixou-se à margem muita coisa que já estava na realidade da sociedade que precisava de regulamentação, assim bem como o professor Jonábio colocou, o comércio eletrônico. Agora é importante, perguntando agora para o professor Jonábio, o Brasil vem reeditando um código atrás do outro, professor. Estamos vivendo um movimento de reforma de código? É de fato o melhor caminho? Olha, se é ou não o melhor caminho, até então nós não encontramos uma alternativa que pudesse substituir. Existem várias normas, né? A legislação extravagante no Brasil, a legislação especial no Brasil, ela é bastante vasta. Na área comercial, empresarial, é um exemplo dessa vastidão. Né? Você tem para cada espécie de título de crédito, você tem uma norma e em muitas circunstâncias você tem duas normas disciplinando partes, conteúdos dos títulos de crédito. No caso da falência, né, em 2005, né, foi publicada e entrou em vigor uma nova lei, né, que ainda está passando por um processo de avaliação, né, dos resultados dessa lei, né, até que ponto houve celeridade processual nos processos de falência. Né. Além disso, dessa questão, a necessidade de disciplinamento do comércio eletrônico, da questão das cooperativas, do agronegócio, né, e também, né, das novas formas contratuais, que muitas vezes surgem, né, é introduzido no cotidiano da atividade empresarial, entretanto, fica uma lacuna legal, ou seja, são contratos que não possuem um disciplinamento específico. E nós temos vários contratos nessa linha, né, no âmbito do direito empresarial, que os empresários celebram aí diuturnamente e que não tem um disciplinamento legal específico no Brasil. Então tem sido a reforma do código especificamente aqui, tem sido o caminho encontrado para melhorar, na sua opinião? Na realidade, eu não concordo muito com essa questão do código em si. Né? O código não seria a solução. O que eu quero e o que eu busco, até nas discussões, em sala de aula, né, com os colegas advogados, é demonstrar que há uma necessidade de constante atualização. O nosso legislador ele tem que estar atento aos anseios da sociedade
para que ele possa atualizar as nossas leis, atualizar os nossos códigos o quanto antes, para que a sociedade não fique à mercê de falta de legislação. E, consequentemente, na atividade empresarial, os prejuízos são enormes quando você não tem um disciplinamento legal. A gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo a discussão será sobre a burocracia atual para a abertura de empresas no Brasil.